Hoje a gente vai estudar um pouco sobre reta numérica, mais precisamente números inteiros na reta e também estudar números racionais na reta. Essa sessão aqui é só mais sobre dicas do que pode ser cobrado, de como a gente resolver alguma questão relacionada a esses números na reta numérica. A gente sabe que a reta numérica ela é infinita para os dois lados, só que a gente coloca alguns números até certo número para que a gente entenda, para a gente possa fazer ela no caderno, para a gente entender melhor. Mas ela é infinita para os dois lados e sempre a gente, para fazer uma reta, você vai marcar pontos com distâncias iguais, que é para ser todos iguais de um para o outro, iniciando sempre pelo zero. Você começa pelo zero, à direita são os números positivos e para a esquerda são os números negativos. E depois que você já consegue fazer uma reta numérica, algo que pode ser cobrado é o antecessor e o sucessor na reta numérica. Antecessor e sucessor a gente já estudou em anos anteriores, né? Mas eu coloquei aqui um resumozinho. Na reta numérica, o que é o antecessor? Dado um número qualquer, o antecessor é o primeiro número que está à sua esquerda. Então, se eu tiver um número qualquer, eu marcar um número, por acaso o 2. Quem é o antecessor do 2? É quem está primeiro à sua esquerda. Então seria o 1, o mais 1. A mesma coisa vale para os negativos. Se eu tenho o menos 1 e eu quero o antecessor é o primeiro que está à sua esquerda, que é o menos 2. E o sucessor? O sucessor é o primeiro número que está à sua direita. No caso do 2, quem está à direita do 2 é o 3. E no caso do menos 2, quem está à direita é o menos 1. Então essa é a diferença de antecessor e sucessor. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente fazer. O zero. Quem é o antecessor do zero? Quem está à esquerda primeiro é o menos 1. Quem é o sucessor do zero? É quem está à sua direita. É o mais 1. Quem é o antecessor do menos 3? Quem está à esquerda do menos 3, o primeiro? Menos 4. E o sucessor é quem está à sua direita. O sucessor é o menos 2. E por último, o antecessor do mais 1 é o que está à esquerda, é o 0. E o sucessor é que está à direita. A direita do mais 1 é o mais 2. Então, isso é o antecessor e o sucessor de um número na reta. Outra coisa importante da gente saber é identificar o maior que e o símbolo de maior que eu espero que vocês saibam. Cada um tem seu jeito de identificar qual é o maior que e qual é o menor que. E o outro é o menor que, como eu já falei. Como fazer identificar o maior que e o menor que na reta numérica? Bom, dado um número qualquer, o maior que são todos os números que estão à sua direita. Agora, repare que são todos os números que estão à sua direita. Caso, se eu pegar o mais 1, quem é o maior que o mais 1? São todos esses aqui, todos que vai para frente, para a sua direita. E o menor que são todos os números que estão à sua esquerda. Se eu pegar o menos 1, menor que o menos 1 são todos que estão à sua esquerda. Então a diferença, agora eles são todos, não é o primeiro. Então isso é o que chamamos de maior que e menor que na reta numérica. Outra coisa que é importante a gente saber é localizar uma fração na reta numérica, né? Para fazer essa localização, nem sempre a gente consegue identificar mais ou menos onde é que ele está. Dependendo da fração, a gente não consegue. Então, o que a gente tem que fazer? Como foi explicado também numa aula anterior, para me transformar uma fração em número decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou ter que dividir. Você divide ele e aí você vai saber mais ou menos onde é que se encontra. No caso aqui, a gente quer saber mais ou menos está entre quem? Entre o 0 e o 1? Entre o 1 e o 2? Então, para me fazer isso, localizar na reta, um valor aproximado, você tem que dividir. Então, você tem que dividir sempre o numerador pelo denominador em todas e verificar se ele é positivo, ele vai estar à direita do 0, e se for negativo, ele vai estar à esquerda do 0. Então, vamos fazer essa continha. Então vamos lá. Quanto é 16 dividido para 7? Bom, no 16, se eu for fazer uma lista de 7 em 7,
Então vai caber 14, ou caber 2, né, que dá 14, 2 vezes o 7. Então vai dar 2, porque 2 vezes 7 é 14 e vai sobrar 2. Pela regra, coloco o 0 e a vírgula. 20 divide para 7. Vai caber só 2 7, porque se eu fizer 3 vai dar 21, aí vai passar. Então vai caber 2. Aqui pronto, aqui você já sabe mais ou menos onde é que ele está, não precisa nem terminar de fazer a conta. Ó, é 2,2 e como é positivo, ele vai passar do 2 um pouquinho, tá? Entre 2 e 3. Então ele vai estar aqui, ó, entre 2 e 3, pelo meio aqui, mais ou menos. Então 16 sobre 7 fica mais ou menos aqui, entre 2 e o 1 e o 2. O segundo, 3 dividido para 5. 3 é menor que 5, então, pela regra, coloco 0, 0, 30 divide para 5, vai caber 6, porque 6 vezes 5 é 30, e vai sobrar 0. Então deu 0,6, só que é negativo. Então, ó, passou do 0, está entre 0 e 1. Passou do 0, mas não chegou no 1, só que é negativo. Então ele vai estar mais ou menos aqui, menos 3 quintos. Aqui eu não tenho uma localização exata, mas eu sei onde é que ele está mais ou menos. E por último, 25 dividido para 9. 25 vai caber 2 9, que dá 18. Ó. 9 vezes 2, 18. E vai sobrar 7. 7 é menor que 9, coloca 0 e a vírgula. 70 dividido para 9, se você for contar a tabuada lá, vai dar quanto? 7. Porque 9 vezes 7 dá 63. E vai sobrar 7. Então aqui eu já identifico que é 2,7 negativo. Então passou do 2, está bem pertinho do 3. Só que é negativo. Ele vai estar mais ou menos aqui, entre o menos 3 e o menos 2. Então é isso, é a forma que a gente tem para fazer a localização de uma fração na reta. E também existe outra forma de fazer essa localização na reta. Como é que eu faço isso? Isso quando a reta ela está numerada, ela está dividida em mais pontos. Como é que funciona, gente? Sempre o denominador, o 10, significa dizer que a reta, para dar certo isso, essa reta vai ter que ter, ó, aqui vai ter que ter 10 partes. Sempre tem que ser igual ao denominador. Aí eu fiz essa reta aqui com 10 partes, e aí eu consigo encontrar de uma forma direta essa fração, sem fazer a divisão. E nessa segunda reta, o nosso denominador é 3, então a nossa reta tem que estar dividida em 3 partes, para dar certo. E a nossa terceira reta, ó, o denominador é 7, então eu fiz, ó, que a nossa reta está dividida em 7 partes. De um número para o outro inteiro, está dividido em 7, aqui está dividido em 3, e aqui está dividido em 10. Aí, estando dessa forma, você pode fazer de uma forma direta. Como é que funciona? Essa fração aqui é positivo. Então, ela está dividida em 10 partes. Então, para mim saber o local exato dela, como o numerador é 18, basta eu contar do 0 até o 18. Como é positivo, eu vou contar para a direita. Até o 1 dá 10, aí eu conto 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ó, ela está exatamente aqui. Aqui é a fração 18 décimo. E se for negativo, você vai contar para a esquerda, como o nosso segundo exemplo aqui. 5 terços, ela já está dividida em 3 partes, de um número para o outro, né? Então, a partir do 0, eu vou contar até o 5. Só que eu vou contar, ó, por 5 negativo, para a esquerda. Começa do 0, eu estou aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a fração menos 5 terços. E para finalizar, o denominador já é 7. Todos estão divididos em 7. Então, basta eu contar do 0 até o 5. Como é positivo, eu vou contar para a direita. Eu estou no 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto é a nossa fração 5 sétimo. Então, ó, dessa forma, quando a reta está dessa forma, você tem que verificar se o denominador está igual às partezinhas da reta, dos números inteiros. Se tiver, você pode fazer dessa forma.
Caso contrário, vai ter que dividir mesmo. E para finalizar, uma coisa que a gente pode ver sendo cobrado sobre números na reta, números inteiros ou também racionais, é o seguinte: você tem uma reta e você, para responder a questão, você tem que saber preencher toda a nossa reta. Aí, gente, nem sempre os números, a distância dessa reta de um número ao outro vai ser sempre 1. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer número. Você tem que identificar como é que está sendo feita essa reta. Nessa primeira, para me preencher ela, eu estou vendo que se eu tenho um espaço, o outro é o 2, então eu quero dizer que o nosso primeiro é o 1, para dar certo, né? 1, 2. Então para a esquerda vai ser menos 1, menos 2. Esse raciocínio vale para todos os números, não é obrigatório estar só número pequeno, pode ser um número maior. Você tem que identificar qual é o número, como é que ela está se comportando. Na segunda reta, eu tenho 0, tenho um espaço, aí eu tenho menos 10. Então eu percebo, como é duas partes, que essa primeira só pode valer 5. Como aqui é negativo, vai ser menos 5, porque 0, menos 5, menos 10. Então para a direita vai ser o mais 5 e o mais 10. E aí você preenche toda a reta e aí responde alguma questão. Na terceira, eu tenho que o primeiro é o 100. Então o segundo só pode ser o 200. Para a esquerda, menos 100, menos 200, porque está aumentando de 100 em 100. E a nossa última, eu tenho um espaço e o número 5. Então a metade entre o 0 e o 5 é o 2,5. Esse número pode ser o 2,5, 2,5, ou pode ser 5 dividido para 2, 5 sobre 2, positivo. E para a esquerda vai ser o 2,5 negativo, e aqui vai ser o 5 negativo. E se for em fração, aqui pode ser o menos 5 sobre 2. Então, essa é uma forma de você identificar. Você vai por tentativa. O número pode ser maior, mas você, descobrindo quanto é que vale um, você consegue preencher todos os outros. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima.